Olá, começa agora mais um episódio do Contrafluxo, o seu podcast sobre educação, cultura, política e ciência. Toda quarta-feira, às 16 horas, convido você a ouvir um novo tema por aqui. Este programa é apresentado por mim, Amanda Medeiros, jornalista e pesquisadora em comunicação, e por Valcidney Soares, estudante de jornalismo. Olá, Amanda, olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais um Contrafluxo que vai falar sobre o Novembro Negro e a luta antirracista. Estaremos por aqui toda quarta, sempre comunicando com qualidade. Contrafluxo. O Dia da Consciência Negra é celebrado anualmente em 20 de novembro, data da morte de Zumbi dos Palmares, símbolo da resistência contra a escravidão. No contemporâneo, são muitas as lutas que estão por trás desta data e atravessam o dia a dia de uma população marcada pela intolerância. Para tratar do assunto, hoje nós receberemos Tiago Laurentino. Ele é coordenador do projeto de extensão Aquilombar, psicólogo da Divisão de Atenção à Saúde do Estudante da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UFRN e doutorando em psicologia pela mesma universidade. Tiago, seja bem-vindo mais uma vez ao Contrafluxo, demarcando a importância de falar dessa data, mesmo no contexto crítico, mas sendo também uma data que deve ser celebrada e lembrada pelas conquistas do movimento negro. Para começar a nossa conversa, sabemos que o Brasil é um país extremamente miscigenado, mas ainda assim a nossa percepção do racismo é muito questionável. De acordo com pesquisa do Instituto Locomotiva, 84% da população considera o Brasil um país preconceituoso, mas somente 4% se considera racista. Você consegue perceber essas microagressões no mundo do trabalho, Tiago? Como é que as empresas e a sociedade perpetuam o racismo institucional no seu ponto de vista? Olá, Valcidney. Olá, ouvintes. Obrigado pelo convite para a gente conversar sobre essa temática. Então, de fato, o Brasil, é um país que não se reconhece como racista, mas que implementa, desenvolve práticas racistas no nosso cotidiano, né? E aí a gente traz uma dimensão importante, né, do racismo, algumas dimensões, né, que são as dimensões estrutural e institucional, né, do racismo, justamente para retirar um pouco das atitudes individuais, né, retirar um pouco das concepções individuais de racismo como uma ofensa pontual realizada por um indivíduo numa situação específica, né? E aí, quando a gente começa a a estudar racismo institucional, a gente percebe que a sociedade desenvolve práticas que colocam em desprivilégio, em desvantagem a população negra e também a população indígena. Tiago, alguns estudiosos defendem, né, que o racismo estrutural se manifesta em práticas conscientes e inconscientes, né, resultando em privilégios para algumas pessoas, a depender do grupo racial que elas façam parte. Sendo assim, como é que a psicologia pode contribuir para esse combate antirracista, né, no inconsciente racista que já dura mais de 5 séculos na nossa sociedade? Como não deixar que essa possível inconsciência apague a responsabilidade individual que cada um de nós deve e precisa ter, né? Então, Amanda, quando a gente fala desses atos inconscientes, a gente está falando que nem sempre atitudes racistas elas são deliberadas, né? As pessoas têm intencionalidade de cometer uma discriminação racial ou preconceito racial. Que essas questões elas estão tão postas na nossa sociedade, né? Esses valores, essas concepções de raça, elas estão postas na nossa sociedade de uma forma que nem sempre é possível identificar e se dar conta disso, né? E aí a psicologia é uma ciência que estuda justamente subjetividade. E aí a nossa subjetividade, ela é construída a partir de uma realidade concreta, a partir das nossas relações na sociedade, né? Então a psicologia tem contribuído no sentido de entender, né, de estudar, de tentar compreender como a gente constrói essas ideias, né? Como a gente absorve essa ideologia racista e aí a partir daí a gente desenvolve práticas, comportamentos, falas, valores que estão pautados numa divisão racial, né? No racismo. E aí a psicologia também é uma profissão que atua em diversas áreas, né? Então a gente tem psicólogo atuando nas organizações, tem psicólogo que atua na educação, na saúde,
em diversos contextos. E aí, sendo esse profissional inserido, né, em diversos contextos, ele tem a responsabilidade, inclusive é uma responsabilidade do nosso Código de Ética Profissional, de romper, de tentar romper com as opressões que existem na sociedade. Então, nós, enquanto profissionais, temos a possibilidade de, dentro das instituições, dentro dos nossos locais de trabalho, ou até mesmo no trabalho clínico, né, fazer promoção de saúde, né, e também fazer o enfrentamento do racismo, ter uma postura de fato que seja de enfrentamento do racismo. Pois é, Tiago, nós temos visto um governo extremamente racista, né, que certamente tem colocado novos obstáculos para as pessoas que estão na linha de frente dessa luta contra o racismo. Então, você enxerga que as falas, o comportamento do governo e de seus apoiadores dificultam ainda mais esse processo de tentar desconstruir essa cultura, esse inconsciente que já vem sendo alimentado ao longo de séculos na nossa sociedade? Como é que você coloca isso para a gente? Sim, a gente vive uma situação de muitos retrocessos, né? Especificamente nas políticas de igualdade racial, né? A gente tem falas do presidente da República que é como se fosse uma autorização ou uma validação de um chefe de Estado para atitudes, enfim, atitudes, pensamentos e falas racistas. A gente tem, especificamente na Fundação Palmares, né, uma destruição, né, um desmonte da fundação deliberado, né, isso é um retrocesso significativo. A gente tem a questão ambiental, né, e a questão indígena, que também é uma questão de raça, né, que atravessa a raça, muito comprometida, né, um ataque, de fato, aos povos indígenas, deliberado por parte do próprio governo, que deveria ser a instituição responsável pela proteção desses povos. A gente tem também um desmonte de diversas políticas públicas, políticas de assistência social, políticas de saúde, e essas políticas elas acabam atendendo prioritariamente, né, e majoritariamente a população negra, tanto porque a população negra é maioria no país, quanto pelo fato da população negra também viver em piores condições financeiras e precisar acessar mais essas políticas, né? Então, quando a gente faz o desmonte dessas políticas, né, quando o governo faz o desmonte dessas políticas, isso vai afetar negativamente a população negra e vai, consequentemente, piorar as condições de vida dessa população que já vive em situações difíceis, né? E aí se a gente pensar também na questão do desemprego, né, que acontece no país e que, enfim, as medidas que são tomadas são, na verdade, sempre no sentido de retirada do direito dos trabalhadores, né, as medidas que estão sendo tomadas, esse desemprego também acaba acontecendo mais fortemente com as pessoas negras, né? Há uma frase que se diz que os negros são os últimos a serem empregados, né, a acessarem o mercado de trabalho em fases de pleno emprego, de expansão do emprego, e são os primeiros a serem demitidos nas piores fases, né, nas fases em que o desemprego tem taxas mais elevadas. Então, todas essas ações, né, aí eu vou dizer que não fica delimitado numa fala racista e muito complicada que o presidente da República tenha. Mas isso acaba se relacionando com diversas ações, né, do governo que são implementadas em diversas áreas que acabam atingindo diretamente a população negra. Tiago, você como psicólogo e coordenador do projeto Aquilombar, o que você pode nos falar sobre a importância da aplicação de uma educação antirracista hoje? Como educar para que a gente não tenha somente notas de repúdio em casos de discriminação, mas também ações práticas eficazes no combate ao preconceito? Eu acho que a gente precisa, enquanto sociedade, e as instituições precisam fazer isso, e a gente também precisa fazer isso individualmente, que é assumir que a gente vive num país com desigualdades raciais, né? Que não é só desigualdades sociais, né?
desigualdade de renda, distribuição de renda, mas que essas desigualdades elas também têm o viés racial, né? Então, a gente vive numa sociedade, de fato, que existe essas desigualdades e que a gente vive numa sociedade racista, né? Que pessoas negras e pessoas indígenas, elas são menos valorizadas e, enfim, têm maiores desvantagens no cotidiano e na vida. Quando a gente reconhece isso, né? E aí se compromete com uma transformação dessa sociedade, a transformação das nossas práticas, aí é que efetivamente a gente consegue construir práticas antirracistas, né? Na educação, nas políticas públicas, na segurança pública, enfim. E aí eu acho que o projeto Aquilombar, ele parte disso, ele parte do reconhecimento de que existe diferenças entre estudantes universitários brancos e estudantes universitários pretos, negros, né? Que os estudantes universitários negros, eles vivem especificidades, né, na vida, na formação de nível superior, e aí, por isso, essas especificidades precisam ser atendidas. A gente precisa olhar para isso, né? Então, acho que o projeto Aquilombar, ele nasce desse reconhecimento das diferenças raciais, das especificidades, né, da vivência desses povos, né, dessa população. E aí eu acho que o que a gente precisa fazer para construir, de fato, essa sociedade antirracista, né, e sair desse lugar de notas de repúdio, né, de lamentar, né, lamentar os ocorridos, os fatos ocorridos, é de fato a gente reconhecer que existe racismo, a gente buscar entender o que é racismo, porque não é um conhecimento simples, então, por isso que isso tem sido tão estudado, debatido, tem sido tema de pesquisa. Então, de fato, é uma tecnologia, é uma ideologia, é um conhecimento que precisa ser conhecido, né? E aí, a partir daí, desse conhecimento, a gente efetivamente se comprometer com o desenvolvimento de práticas que sejam antirracistas. E isso precisa ser feito nos diversos âmbitos da sociedade, né? Como eu falei, nas políticas públicas, na educação, na segurança pública, no sistema de justiça, na saúde. Então, em todos esses pontos, a gente precisa discutir racismo e discutir, enfim, as relações raciais, todas essas temáticas. Inclusive porque a gente está num período em que se fala muito da revisão da lei de cotas, que é uma conquista histórica do movimento negro, e é uma conquista, da mesma forma que é muito defendida, também é muito atacada por quem desconhece a perpetuação do racismo na sociedade. Então, é mais uma defesa a ser feita, né, para essa população que por muitos anos não se via dentro dos espaços da universidade, não é isso? Isso, na verdade, a lei de cotas, que foi aprovada em 2012, né, a lei federal, a própria construção da lei, ela diz bastante sobre racismo institucional, né? Essa lei ela só foi aprovada depois que já havia implementação em diversas universidades no país de políticas afirmativas, mesmo sem a existência da lei, já existia muitas universidades que implementavam. Houve o questionamento ao Supremo Tribunal Federal, né, ao STF, se havia constitucionalidade nesse tipo de prática, e só depois que o STF se posiciona favorável, né, dizendo que sim, essas práticas, essas ações afirmativas eram constitucionais, é que é aprovada a lei de cotas, né? E aí a lei aparece muito mais para uniformizar a implementação de ações afirmativas dentro das instituições federais de ensino, né? Que acabava que cada instituição acabava implementando a partir dos critérios que julgava importante, né? E aí, além disso, a lei só foi aprovada com essa possibilidade de revisão após 10 anos. Então, como você disse, no ano que vem é previsto na própria lei que ela seja revista, né? Que o programa seja revisto. No entanto, 10 anos para a gente fazer uma recuperação de uma trajetória de mais de 400 anos de escravização dos povos africanos e esse tempo que a gente tem de abolição da escravatura sem nenhuma política efetivamente reparadora, né?
Então, a gente tem 10 anos como um tempo muito curto, né? De fato, a gente tem avanços significativos e acho que esse momento é importante para que a gente se debruce sobre esses dados, sobre o quanto avançamos, mas com certeza tem muita coisa ainda que precisa ser realizada no que diz respeito à igualdade racial nesse país. Tiago, já tem um tempo, né, que nós temos visto falas polêmicas do Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares, que enxerga, por exemplo, a questão das cotas como uma forma de diminuir, né, de reafirmar uma suposta incapacidade do negro em ocupar determinados espaços públicos. Enfim, é uma visão bem problemática, né? A gente passaria aqui muito tempo falando sobre ela, mas é um outro ponto que eu quero ver contigo, né? Recentemente ele publicou em suas redes sociais a seguinte afirmação: nenhum preto do Brasil sente dor nenhuma. Isso porque alguns artistas se uniram desde março desse ano em uma campanha chamada Imagina a Dor, Adivinha a Cor. E nessa campanha, né, determinados dados foram divulgados e eles chocam a gente mesmo, né? Primeira informação é: um preto é morto por policiais militares em São Paulo a cada 16 horas. Um jovem preto é assassinado a cada 23 minutos no país. Então, diante desses números e da realidade que a gente já vem discutindo no Novembro Negro, eu queria que você comentasse essa declaração do Sérgio Camargo, né? Nenhum preto do Brasil sente dor nenhuma. Eu acho que o Sérgio Camargo ele acaba tendo uma função nessa sociedade de negação do racismo, né? E é comum que se aconteça isso, né? Assim, talvez a situação dele ele tem um cargo importante e isso ganha uma dimensão maior. Mas cotidianamente, quando pessoas brancas são denunciadas de atos racistas, né? Muitas vezes pessoas pretas são consultadas para confirmar ou não confirmarem se aquele ato, né, se aquela acusação é verídica, se aquele ato realmente, aquela atitude realmente foi racista, né? Isso acontece cotidianamente. E aí tem pessoas que não reconhecem, pessoas inclusive negras, porque é necessário uma compreensão das relações raciais e é necessário também um posicionamento político, né? Então, pessoas negras, para se identificarem como negras, elas precisam ter acesso a um conhecimento que nem sempre está disponível, né? Assim, sobre as relações raciais, e elas precisam também terem um posicionamento político de enfrentamento. Pessoas negras também precisam disso, né? E aí acaba que o Sérgio Camargo tem esse papel, né, para manutenção das lógicas raciais, que é um papel que é aproveitado, que a sociedade utiliza de outras pessoas que também sofrem discriminação racial, né, que sofrem com o racismo. Da mesma forma também que existem na sociedade mulheres que acabam sendo utilizadas, né, para manutenção de práticas machistas, né? Para manutenção dessas ideias, né? Então, acho que é esse mais ou menos o lugar que o Sérgio Camargo ocupa, que é uma tecnologia usada pela sociedade, né? Para colocar algumas pessoas em determinados lugares, para que a gente tenha uma suposta representatividade, né, nesses lugares, mas que essa pessoa, por mais que ela represente um grupo específico, ela está posta ali para fazer a destruição o desmonte daquela política pública, ou daquela ideia, ou daquela ideologia, né? Ou daquela defesa. Inclusive porque o pai do Sérgio Camargo foi um militante nas décadas passadas, foi um militante destacado do movimento negro, do movimento antirracista, então acaba sendo muito triste também ver as posições do seu filho hoje, né? E aí, mudando de assunto, para fechar o programa, né, na conjuntura atual em que os casos de racismo cometidos tanto por empresas como pelo Estado, eles não param de acontecer, como é que a gente pode não desanimar e desistir da luta, né? Nós tivemos uma delegada negra que foi vítima de preconceito na Zara, nós tivemos também a morte do João Alberto no Carrefour e tantos outros. E aí, no seu ponto de vista, é possível a gente usar esses casos como combustível, como chama para que a gente reacenda nesse debate e construa um outro tipo de sociedade?
Eu acho bem necessário que a gente tenha ações do poder público para combate e enfrentamento dessas situações, né? Ao mesmo tempo que essas denúncias elas são importantes, né? Enfim, são denúncias que são amplamente, enfim, divulgadas, né? E discutidas pela sociedade e a sociedade, a partir dessa discussão tão acalorada, acaba construindo posicionamentos, construindo orientações nesse sentido. Só que também a gente sabe, né, que existe um marketing, né, relacionado à diversidade, né? A diversidade nas empresas, que é algo super importante também, mas muitas vezes a construção de práticas antirracistas, elas acabam sendo muito pequenas, né? Muito pequenas, e aí acaba que enfim, diversas empresas acabam utilizando práticas muito pontuais, né? Voltadas para a diversidade, e aí acabam utilizando isso, que é uma obrigação de qualquer, enfim, de qualquer organização, né? Acabam utilizando isso como um diferencial para, enfim, um diferencial de marketing, né? A preocupação é, acaba sendo com o lucro e não necessariamente com a transformação da sociedade ou para a contribuição na construção de uma sociedade mais justa e igualitária, né? Então, eu chamaria atenção para isso, assim, da importância de que o Estado brasileiro desenvolva mecanismos, ações, obrigações que, de fato, façam enfrentamento dessas desigualdades raciais. Tiago, muito obrigado por essa conversa, realmente importante, realmente necessário falar sobre o Novembro Negro, sobre a Semana da Consciência Negra, no momento, como a gente já discutiu aqui, né, de um governo de retrocessos, de um governo que luta diretamente contra todas as conquistas do movimento negro. Então, reafirmar, né, essa história, reafirmar a importância desses temas é fundamental. Contrafluxo. A dica bibliográfica de hoje é o livro Lugar de Fala, obra que compõe a coleção Feminismos Plurais e de autoria de Djamila Ribeiro, um oferecimento da Cooperativa Cultural da UFRN. Estamos chegando ao fim desse programa, mas não esqueça de nos acompanhar pelas redes sociais. Lá é o espaço para você se informar sobre o tema da próxima semana e, claro, espaço de interação com a gente. Então não deixe de mandar o seu feedback e sugestões de novas pautas. Instagram, @programa Contrafluxo e Facebook Programa Contrafluxo. Nossa agenda você já conhece, toda quarta-feira, às 16 horas, na sua plataforma de áudio preferida. O seu podcast comunicando com qualidade. O Contrafluxo tem o apoio do Adurne Sindicato, apresentação de Amanda Medeiros e Valcidney Soares, produção de Rebeca Souza, Liciane Oliveira e Rebeca Oliveira, edição de Rebeca Souza e operação técnica de Elan Aureliano.